Boa noite a todos. Eu recebi um comunicado do Muricy, como vocês receberam, devem estar recebendo por agora. Ele já emitiu a nota oficial dele e ele comunicou que está deixando o Fluminense porque ele tinha dois objetivos para serem alcançados no Fluminense. Um era um título, qual ele teve 100% ele alcançou 100% do objetivo, e o outro é a melhoria da infraestrutura, a melhoria do clube, da infraestrutura do clube, das condições do clube, coisa que ele acha que ele não alcançou, e ele hoje não se sente, provavelmente, satisfeito com essa parte da estrutura do clube, e ele não conseguiu esse objetivo. Então ele hoje pediu para deixar o Fluminense. Ele agradece ao presidente da Unimed, ele agradece ao ex-vice-presidente de futebol do Fluminense e ele agradece à torcida tricolor. Eu, como presidente, vou comentar que, bom, para começar, eu sou recente no cargo e logo nesse início de trabalho eu me deparo com uma situação na qual, na minha opinião, um dos melhores técnicos do Brasil e do mundo pede uma rescisão do contrato com o Fluminense. Eu entendo perfeitamente que as pessoas tomem decisões. A decisão dele se refere a uma estrutura que todos nós sabemos que é uma estrutura antiquada, é uma estrutura que todos questionam há muitos anos, e quando eu passei a ser candidato à presidência do Fluminense, um dos meus objetivos maiores é a reconstrução do clube. Esse objetivo continua firme. Eu coaduno da mesma opinião do Muricy. O Fluminense não tem estrutura hoje, e todo o meu trabalho durante esses 3 anos vai ter um foco muito grande, como eu já tinha avisado antes. O foco vai ser naquilo que o Muricy sentiu que não deu condições para ele continuar o trabalho dele. E nisso nós vamos nos matar de tanto trabalhar, só que não só para dar infraestrutura para os profissionais de futebol, mas também com a mesma intensidade e vontade, e já começamos o trabalho em Xerém. A ideia nossa é exatamente essa, para que nunca mais o Fluminense se depare com uma situação como essa, né? Você ter um dos maiores técnicos do Brasil, você ter o time campeão brasileiro e o técnico não se sentir em condições de progredir mais com o time em decorrência da estrutura do Fluminense. Todos nós estamos muito sentidos, muito tristes, né? Desejamos ao Muricy sucesso, né? Que ele continue essa carreira vitoriosa dele. Tenho certeza que os funcionários do futebol, o presidente do clube, a torcida, todos nós, os atletas do futebol, todos estamos muito tristes com a saída do Muricy. Mas o Fluminense continua. O Fluminense, apesar do Fluminense ter ganho depois de 26 anos o brasileiro, o Fluminense foi campeão da Copa Brasil 2007, o Fluminense foi vice-campeão da Libertadores em 2008. O Fluminense é o clube onde nasceu a seleção brasileira, em 1914, naquele gramado. O Fluminense é o clube que deu a primeira medalha de ouro em Olimpíadas para o Brasil em 1920. O Fluminense recepcionou o primeiro campeonato de seleções no qual o Brasil foi campeão. O Fluminense ganhou a Taça Olímpica. O Fluminense continua. O Fluminense vai trabalhar duro, nós vamos trabalhar muito duro. Nós vamos superar essa perda e vamos crescer. Vamos crescer não só na infraestrutura, no trabalho, no equacionamento das dívidas, mas vamos crescer esportivamente, eu tenho certeza. Então, essa é a opinião nossa e da presidência do clube. Presidente, o Muricy alegou falta de infraestrutura para a saída do Fluminense. Ele já vem falando isso há algum tempo, mas esse pedido de demissão acontece um dia depois. O senhor demitiu o vice-futebol, o Silvio Santos. O Muricy já teria reclamado de algumas outras atitudes da diretoria de interferência no trabalho, de contratação de um jogador, por exemplo, como o Araújo, que não teria passado por ele. O senhor acha que isso também influenciou? E uma segunda pergunta: vocês tentaram convencer o Muricy a ficar?
Olha só, eu fui comunicado da saída do Muricy no sábado de manhã. Então, como você pode ver, foi antes da minha entrevista coletiva, tá ok? Então, uma coisa, na minha opinião, não tem nada a ver com a outra, ok? Então, se o Muricy, na opinião dele, achou que não tinha condições de trabalho, não foi em relação ao CIS, porque o CIS estava no cargo, ok? Então, com relação à sua outra pergunta que você falou, de interferência da diretoria, caramba, essa pergunta é que até assim, é uma pergunta que eu gosto dela, porque a única coisa que eu não fiz foi interferir, né? Desde que eu assumi, e tem 2 meses praticamente, 2 meses e pouquinho que eu assumi, eu nunca interferi no futebol. Aliás, quem foi a minha entrevista coletiva de sábado recebeu a informação. Todos os aumentos que foram solicitados para os atletas, todos eu assinei embaixo. Tudo que me foi pedido do futebol profissional, eu assinei embaixo. Portanto, não mudou nada em relação ao atendimento das solicitações. Se hoje o Muricy critica a falta de infraestrutura, e eu percebo muito ele falando não só a falta de CT, mas os problemas do dia a dia, né? Por exemplo, como o gramado das Laranjeiras, que hoje é muito criticado. Parece que choveu a semana passada, empoçou, atrapalhou o treinamento. Tudo falta. A gente sabe que o local onde está organizado o clube não é o ideal, né? Porque é uma construção antiga, na qual você tem as áreas muito pequenas, salas fechadas. A gente sabe que isso tudo tem que mudar. Agora, o Fluminense foi campeão em 2007 assim, foi vice em 2008 assim, e a gente não quer que ele seja campeão de novo assim. A gente quer que ele seja campeão de novo com uma estrutura muito melhor. Eu volto a dizer, todo o meu empenho, toda a minha força estava voltada para isso. E o primeiro foco meu estava sendo Xerém e a busca de um centro de treinamento, da qual vocês vão ter novidades em breve com relação ao centro de treinamento. Não foi me solicitado em nenhum momento durante esse período novos investimentos na estrutura de Laranjeiras. Se tivessem sido feitas solicitações específicas de investimento para a infraestrutura de Laranjeiras, teria sido autorizado, como foi autorizada o investimento em Xerém, como foi autorizado os aumentos dos atletas, como foi autorizado tudo que me foi solicitado. Então, a questão da melhoria do cotidiano da estrutura e do cotidiano que o Fluminense tem hoje, não me foi solicitado. Caso contrário, teria sido entregue devidamente. Então, eu, a partir de amanhã, vou pessoalmente avaliar todas as condições que temos lá e tudo que tiver que ser feito será feito nas Laranjeiras, enquanto, em paralelo, estaremos trabalhando, como estamos, duramente, na busca do centro de treinamento, na qual o Fluminense precisa, e a gente sabe que só isso vai dar consistência ao desempenho do Fluminense. Hein? E outra coisa, você falou do Araújo, caramba, eu confesso a você, todas as contratações eu assinei como foram solicitadas do departamento de futebol. Então não houve nenhuma participação minha nessas contratações. Com relação a pedir para o Muricy ficar, na verdade eu tive uma conversa longa com o Muricy ontem, agradeci muito a paciência dele comigo, conversar 2h30 comigo ontem à noite. A conversa foi extremamente positiva. A conversa foi de crítica, foi de ideias, foi de troca. Eu pude expor também as minhas ideias, o que eu penso para o Fluminense no futuro, a maneira como eu trabalho. E, obviamente, como eu fui informado no sábado de que o Muricy sairia, eu obviamente que não, eu conversei com ele, senti com ele que a vontade dele não era continuar no Fluminense em decorrência do que ele mesmo mencionou na nota oficial. Fiquei, volto a dizer, triste por um lado, fiquei pessoalmente engrandecido da conversa que tive, porque me permite seguir em frente, me permite trabalhar duro e me envolver muito, sim, na construção da infraestrutura, já que, como presidente, eu não sou um técnico de futebol, eu sou um apaixonado pelo Fluminense, um apaixonado por futebol, e obviamente que a minha discussão, o que eu tenho que dar a essas pessoas é condição de trabalho, e nós temos, junto com as pessoas que estão envolvidas no projeto Futebol Fluminense, escolher as melhores pessoas possíveis para dar condições de funcionamento para o grupo, para a equipe, e dar tranquilidade para ele. O meu foco, resolvido essa parte, o meu foco vai ser totalmente uma imersão no investimento da estrutura e do centro de treinamento do Fluminense.